você deve ter sentido falta aí do comentário do polêmico Jarismar Pereira. Jarismar está aqui nos nossos estúdios após se recuperar de um probleminha de saúde, graças a Deus. Jarismar, voltando aos estúdios da TV Diário, né, Jarismar? Bom dia. Bom dia, muito bonito, sinal. Eu estava do outro lado ainda, agora sim. Maior, perto, acertou e também parabenizar você pela audiência do programa. Jarismar, quando se fala início de semana, terça-feira, fala-se também, comenta-se em todos os bastidores, nas emissoras de rádio, repercutem o seu comentário na nossa TV. E esta semana, Jarismar, qual vai ser o sabor dessa receita que sempre é política, né, no seu caldeirão? Essa semana, basicamente, é aquilo que todos os políticos esperavam da reforma política, que seria a janela para a mudança partidária. Além de uma janela aberta, abrir, parece, 2, 3, 4 portas. Que na reforma política diz que o candidato, quem pretende disputar a eleição, em vez de filiação um ano antes, seria 6 meses. Meu amigo, o que tem de vereadores e pré-candidatos satisfeitos no Brasil não está no gibi, porque a maioria tinha um pensamento. Se eu tenho que sair agora no início de outubro, eu tenho que deixar cargos, tenho que deixar regalias, e uma série de coisas, enfim, quase tudo os políticos imaginavam que perderiam agora, porque teriam que optar. Se você tem que sair, você vai ter que optar. Eu sou o candidato da situação ou candidato da oposição. E com a abertura, com essa janela, que diz que tem que sair em abril do ano que vem, faltando inclusive 2 meses para a convenção, 6 meses para as eleições, o político pode desfrutar ainda mais 2 meses agora com mais 4. Ou seja, ganharam 6 meses, principalmente aqueles que só vão na vantagem, que só decidem, olha, eu tenho mais chance na oposição, eu tenho mais chance na situação. Então foi uma questão muito forte nesse sentido para as definições partidárias. Aqui tinha vários pré-candidatos que agora estão rindo à toa. Eu posso ficar no governo, por exemplo, estou dando um exemplo. E quando for em abril, já está pertinho mesmo de eu sair ou ser candidato, desincompatibilizar, eu vou para o outro lado, o lado que me der mais chance de vencer a eleição. Porque para vereador precisa estudar a lógica de ir para um partido que não seja de servir de escada para os outros. Porque aqui tem medalhões. Medalhões é aqueles que têm uma soma de votos razoável, 1.000, 1.500 votos, todas as eleições. E aí aqueles pequenos que tiram 500, 600, que querem se eleger num partido pequeno, vai ter essa oportunidade de optar ainda muito mais tempo guardado para ir no próximo ano. E quem apostou na política agora, como, por exemplo, o vice-prefeito Júnior Araújo, que mostrou 3, 4 partidos agora, vai ter que trabalhar dobrado ano que vem, porque esses partidos negociaram, entre aspas, agora, esse apoio à reeleição do Denise. Claro que ano que vem já é outra conversa, já é outro acerto e todo mundo sabe disso. Jarismar, com relação ao famoso chapão, alguns vereadores da situação, inclusive conversando com alguns, aqueles vereadores que entram no apagar das luzes, já estão aí preocupados com o famoso chapão. Você também já está atento a isso, Jarismar? É porque, na verdade, os atuais vereadores não querem ir sozinhos. Vamos dar um exemplo aqui na coligação da situação. Tem 12 vereadores hoje. Se for sozinho, não vai eleger 12 nunca. Vai eleger 7, no máximo 8. Então 4 ficam no meio do caminho. Então não pode, nesse momento, eles ir tudo junto, porque é suicídio. Quer separar. E aí a maioria não quer, porque acha que vai ser derrotado ou vai ser enfraquecido. Tem vários pré-candidatos, inclusive eu posso dizer um aqui, meu amigo Delzinho disse que se fosse no chapão não é candidato. Ivanil Dunga também já disse. Tem vários que dizem que desiste se for no chapão, porque no chapão é servir de escada para os outros pisar em cima e subir. Jarismar, com relação também, como você analisa a Câmara Municipal, os vereadores de oposição e também de situação, e principalmente esses vereadores que chegaram há pouco tempo na Câmara. A exemplo de Roselânio, que era oposição e agora é situação. Quem tem acompanhado o trabalho da Câmara tem visto que a Câmara tem discutido vários assuntos de interesse da comunidade. Essa questão de algumas pessoas dizem, não vou para a Câmara não, que é a mesma balela. Não, tem perdido a oportunidade de acompanhar seu vereador, tem perdido uma oportunidade de ver discussões importantes, como foi a de Sato em relação à zona rural. A zona rural precisa de quê? Assoreamento de açudes que precisam ser feitos. Então, no período seco, por que não as máquinas do parque fazer? Enfim, se eu colocasse aqui, eu colocar vários assuntos. Então, eu preciso que dê um crédito de confiança à Câmara Municipal e que todos vão lá. Essa história de só ter 3 de oposição é ruim para o processo democrático, porque qualquer matéria que a prefeita quiser vai aprovar. Tem 2/3 garantido. Então, é ruim? É. Mas que a Câmara tem tido um papel importante, tem, e as discussões têm saído, têm surgido, e é isso que a gente quer. Uma Câmara atuante, um Legislativo atuante,
porque só ele é que pode fiscalizar, além do Tribunal de Contas, as atitudes e as obras e os gestos dos prefeitos. Jarismar, você acredita que a vinda de Roselânio fortalece a situação? E outra questão, Adriano da Vila Nova, que assumiu a Câmara Municipal, a vaga de Lindenberg, você acredita que fortalece também o grupo da prefeita? É, claro que fortalece. É aquela história que eu digo sempre, quanto mais cabra, mais cabrito. Não adianta dizer que não soma. E saindo de um lado, vale por dois. Se ele só tem um voto, ele votou na oposição. Vale dois na situação. Então, soma. Essa história de dizer, não, não soma não, é conversa para boi dormir. Por isso que tem muita gente que não participa do pleito. Eu vejo nas entrelinhas e outras pessoas que são ligadas à prefeita dizem, se Zaldemir sair, só vai ele. Não é assim que se faz política, não é assim que se faz campanha, não. Tudo que diminuir, perde. É preciso rever as últimas eleições de Cajazeiras. Por onde pendeu, por exemplo, em 2008, a Jamilton, Chico Araújo, Júnior Araújo, ganharam a eleição. Voltou Jeová, Júnior Araújo, ganharam a eleição. A eleição de Cajazeiras é menos de 3 mil votos. Então, o voto de um que sai de um lado para o outro vale 2. Lá eu tinha 5, perdi 1, ficou 4. Eu tinha 5 aqui, ganhei 1, ficou 6. Então, tem que pensar nisso. Todos somam. Agora, a prefeita agiu certo, corretamente. Eu até aqui no comentário na TV Diário dizia que aquela reforma política que ela fez, que só tinha Big Boy de novo, era uma reforma política que não interessava, porque todo mundo continuou junto. Aí fizeram críticas e mais críticas, imediatamente parece que ela estava ouvindo a TV Diário, e aí fez a reforma política. Todos foram colocados politicamente, e a estratégia politicamente é trazer do outro lado. Somando é que se ganha a eleição, é que se aglutina. Por isso a preocupação até 2 meses atrás, de ninguém do grupo bater em Zé Aldemir, porque ainda esperava, tinha uma perspectiva de Zé Aldemir vencendo o grupo. Agora parece que essa perspectiva não existe mais, Zé Aldemir já bateu o martelo, está na oposição. Aí ser candidato é outros 500, é para o próximo ano. Mas que Zé Aldemir é oposição, isso não tem mais dúvida. Mas independentemente de Zé Aldemir ser ou não candidato, ele está fortalecendo a oposição. Né? Você imagina quantos votos Zé Aldemir tem hoje em Cajazeiras. A eleição foi de 2.700 votos para o Denise. Se Zé Aldemir tirar do grupo de lá 1.500 votos, é 3. A eleição fica definida para o outro lado. Claro que não se faz eleição assim, porque tem gente que foi situação, passou para a oposição, tem gente que é oposição para a situação. O momento é que vai decidir. Agora, uma perca como o deputado Zé Aldemir, que foi o mais votado nas últimas eleições, um deputado atuante aqui no Sertão, é uma perca grandiosa. Por isso que estão repondo com vereadores. Não se engane, não. Lideranças políticas pequenas, porque, volto a repetir, só ganha somando, não se ganha diminuindo em canto nenhum. Jarismar, você acredita que o deputado Zé Aldemir deverá ser o candidato à oposição? Se não for, tem bem caminho andado. Os discursos deles, dos últimos, têm sido muito mais fortes, muito mais acirrados. Claro que o deputado Zé Aldemir é um político tarimbado. Não é à toa que tem 30 anos de vida pública. Se disser que é pré-candidato agora, os pedidos vão ser mais, vai ser em cima, vai ser imediato e maior. Então até a reforma política favoreceu o deputado Zé Aldemir para o próximo ano. Se realmente confirmar a mudança só em abril, ele ia deixar de partido agora como ele anunciou. Mas para o próximo ano são outras conversas, outros acordos. E olha, se tem uma ideia, fala-se, por exemplo, nas oposições caseiras. Hoje tem PMDB, PT, PP, que foi oferecido a Zé Aldemir, e o PSDB. Com esses 4 partidos, só para você ter uma ideia, o guia eleitoral, juntando todos os outros 29 partidos, ainda perderia no guia eleitoral só para esses 4, que são os 4 maiores do Congresso Nacional. Você tem uma ideia da força de uma conjuntura que vai com o deputado Zé Aldemir nesse momento. Claro que há muita água rolar debaixo da ponte, e aí as perspectivas é que só será decidido após o Carnaval de 2016. Jarismar, a política é definida após o Carnaval, mas também qual a sua avaliação, Jarismar, com relação à situação, falando de oposição e situação? A prefeita Denise é candidata à reeleição e você acredita que Júnior deverá continuar como vice? Acho que as circunstâncias levaram a isso. Só um fato novo, por exemplo, um episódio da vereadora Léa Silva pleitear, e a secretária de governo pleitear esse cargo de vice, aí sim podia levar a Júnior a sair. Porque no caso de Marinho, outras circunstâncias que não vem ao caso, Marinho era um nome forte, saiu dessa disputa. Então hoje, Júnior está só. Se a vereadora Léa Silva, o democrata, exigir, e aí o peso também do governador, poderia ter essa vaga de vice. E até seria um caso interessante. Se a vereadora fosse candidata, abriria uma vaga na Câmara e abriria uma vaga de secretário de primeiro escalão. Então é um fato a se pensar. Por isso que pode se negociar com alguém que está insatisfeito, porque o caso do deputado Jeová, o deputado Jeová poderia indicar esse secretário e ainda teria um nome a menos na disputa
Câmara Municipal. Conversa que vai ter que ter sido feita, mas nesse momento, a preço de hoje, o nome de Júnior ficou fortalecido para continuar na chapa Denise. A preço de hoje, tudo pode acontecer no futuro. Jarismar, a preço de hoje também falando em política, nós sabemos que a Operação Andaime, ela fragilizou, vamos dizer assim, a política e alguns membros da política, tanto da situação como da oposição. Como você analisa essas delações, a delação premiada do nosso querido Justino? É um instrumento muito importante que surgiu agora, essa questão de delação premiada. Eu dizia nisso nos comentários, que lá foram saindo todo mundo e ele ficou. Então a tendência dele é jogar para ele. Quer jogar para ele? É fazer um acordo com o Ministério Público, o caso foi feito com o juiz, e aí entregar, se realmente tem prova, às outras pessoas. As informações, por enquanto, são sigilosas, porque é inquérito policial federal sigiloso, mas fura nos bastidores que tem nome de prefeitos, que até agora não tinha surgido. Os prefeitos, o próprio procurador tinha dito que não tinha. Exatamente, Tiago Misael, né? Tinha dito que não tinha político, mas a informação, isso é extraoficial, que tem nomes de políticos dentro dessa delação premiada. E aí, envolvendo políticos, pode mudar tudo no contexto das eleições. Ninguém sabe o teor, porque primeiro tem que se apurar, tem que se provar, etc e tal, mas que pode surgir fatos novos. Porque ninguém duvide, na questão de 18 milhões, mas hoje no Brasil, com essas investigações, com a Polícia Federal atuante, com o Ministério Público atuante, tudo pode acontecer. Então, é bom você não dar palpite nem adivinhar, mas que as investigações da Polícia Federal, a partir dessa delação, pode, inclusive, mudar a estrutura da política de Cajazeiras. A cada dia que passa, Jarismar, a justiça, o circo fecha, né? Para os prefeitos e prefeitos da região e também de outras cidades que são corruptos. É porque eu sempre digo o seguinte, eu fiz parte de administração municipal. Se você for para a administração municipal, você vai saber que não é para ganhar dinheiro. Porque, vamos dizer, um médico não tem como ganhar só 13 mil. Um médico prefeito. Um médico atuando, um médico bem ganha 50 mil reais. Então ele não vai trocar 50 mil por 13. História. Mas, claro, é o pensamento dele, é claro, vai ter, ou de ajudar a cidade, de ajudar outras questões. Mas aí você vê os que envolvem na política, que não estou dizendo nem o prefeito. Você conhece empresário que tinha um carro de mão, o outro dia ele começa a andar numa Hilux. Você começa funcionários públicos, que o salário de 5.500, excepcional salário de um secretário. Mas aí se você vê, o padrão de vida aumentou. Você deixa de andar nos seus ambientes que você andava nos bares mais simples, etc. Começa a andar com coisa luxo, viajar, etc. e tal. Dinheiro não cai do céu. Quando você analisa que você trocou tudo por um padrão maior, é porque alguma coisa tem por trás. Não vem essa história de você deixar de viver sua vida normal, passa a comprar um carro de 150 mil reais, ninguém caiu do chão, não caiu do céu. Então tem alguma coisa por trás disso. É bom as pessoas se ligar nesse sentido. Serviço público é para você servir, é pouco tempo, é passageiro. Não é para enricar o que tem acontecido para esse país afora. Jarismar, gostaria de agradecer a sua participação de hoje no Direto ao Ponto aqui ao vivo. Obrigado. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui ao vivo. Mais vezes vou vir aqui. Jarismar, e com relação também aos telenautas se preocupando, né, produção, com relação ao Censura Livre, que deverá voltar, né? Estamos dependendo ali de Dr. Petros, que é o nosso chefe. Roberto Marinho, né? Roberto Marinho como DJ, mas provavelmente, se não nessa sexta, na outra, a gente já vai ter com entrevista bombástica, né? Aqui, entrevista que vai repercutir. Porque Petros tem aquela história, vamos começar com uma coisa logo grande para poder mexer. Estremecer logo a cidade. Mexer com o sertão da Paraíba e com toda a Cajazeiras. Um abraço, Janela. Um abraço, Jarismar.